E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e darás sua água. Assim lhe tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou sua mão e feriu a rocha 2 vezes com sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Pai, nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Esse ato aqui, este episódio é tão relevante na Bíblia, Pai. Um acontecimento com Moisés. E um acontecimento mais tarde com Davi. E um acontecimento com Abraão. Abraão deu uma mulher em lugar de Sara, ou Sara deu uma mulher a Abraão. E Abraão aceitou aquela condição para trazer um Ismael. E Davi teve um caso com uma gentia chamada Batseba. E morreu seu marido na frente da batalha, um fiel soldado gentil de Davi. E aqui vemos esse quadro de Moisés. Mas, Senhor, quando Paulo estava escrevendo sobre a vida destes homens, pelo Espírito Santo, no livro de Hebreus, o Espírito Santo não menciona a incredulidade de Abraão, não menciona a atitude de Davi e não menciona o erro de Moisés, porque já não era o Antigo, mas o Novo Testamento, dizendo que aquilo era um tipo, uma sombra, um acontecimento, para exemplo, para ensinamento, para testemunho, para manifestar a graça, porque se eles não errassem, eles não precisavam da graça. Se nós não erramos, nunca sequer tivéssemos um erro, nós diríamos: eu faço pelo meu mérito. Mas nascemos degradados em pecados e condenados ao inferno. E a graça veio ao nosso encontro. A graça veio triunfando em nossa vida. Não pelo que eu fiz, não por aquilo que eu farei, nem por aquilo que eu sou, mas por aquilo que o Senhor é em minha vida e em nossa vida. Ó Deus, nós te pedimos e te rogamos essas coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nesta noite possamos ter um grande e abençoado tempo de oração. Amém, Senhor. Podem sentar, amados. Eu estava fazendo uma leitura ontem sobre lei e graça, que o livro de Romanos trata deste assunto, lei e graça, e faz a gente lembrar perfeitamente o que aconteceu com Israel no capítulo 19 do livro
do Êxodo. Paulo está falando a respeito daquele acontecimento. Vou só ler aqui um trechinho do capítulo 4, verso 11 de Romanos, para você ter uma ideia. Ele diz assim: e recebeu o sinal da circuncisão, o selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando ele também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputado, e fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã, e a promessa é aniquilada, porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também o que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Tudo que Abraão recebeu foi na incircuncisão. Abraão, ele foi circuncidado quando ele circuncidou Isaque. A circuncisão é um selo que Deus te aceitou, que ele te recebeu. Mas a circuncisão nunca manifestou a graça, tinha que ser circuncidado para ter parte em Israel. Por exemplo, Urias, o marido de Batseba, ele era um heteu, um gentil. Ele era um prosélito, então ele era um gentil circuncidado para fazer parte do povo de Israel, do exército de Davi. Tá? Ele era circuncidado. A circuncisão era apenas uma marca para você entrar, para você ser recebido, fazendo Deus uma sombra que o Espírito Santo, na graça, é esta marca, que Deus te recebeu. Que Deus te recebeu. Sem o Espírito Santo, você não pode provar que Deus te recebeu. Não há prova para isso, tá? Porque se lá Deus exigiu que Abraão fosse circuncidado e circuncidasse Isaque, e toda a nação hebreia fosse circuncidada, e para entrar, fazer parte do povo judeu, se eu fosse um gentil, eu tinha que ser circuncidado e ser um prosélito, para que eu tivesse participação nos rituais, para que eu tivesse participação nas cerimônias que eles realizavam. Do contrário, eu não podia, eu ficaria lá fora no átrio, nem no santuário eu podia entrar. Isso está bem claro na lei. Agora, o que acontece? Que Deus não estava fazendo aquilo apenas como uma exigência para marcar as pessoas, para saber quem ela era. Deus estava marcando, aí veio o apóstolo Paulo, um conhecedor profundo deste assunto, que cuidou desse assunto, e diz:
a circuncisão não é mais na carne, mas é no coração. Então, a segurança e a resposta de que Deus tem me aceitado é que Ele me circuncidou. Qual é a circuncisão? É colocada hoje no coração. É o Espírito Santo. Se não tem o Espírito Santo, então você não foi aceito. Se nós lêssemos Romanos, do capítulo 1 até o 5, Paulo cuidou desse assunto com muito carinho e com muita profundidade no assunto. Mas veja, quando Israel chegou no capítulo 19 do livro do Êxodo, eles tinham tudo. Eles tinham um profeta, eles tinham um pilar de fogo, eles tinham uma nuvem, eles tinham comida, tinham tudo. E Deus começou a falar com eles, e eles fizeram uma exigência: não fale mais o Senhor conosco, mas fale Moisés. Aí o profeta diz que eles pediram uma lei. Foi lá no capítulo 19 do Êxodo que eles pediram uma lei. Lá entrou a obra da mão do homem, e Moisés deu a eles a lei que eles pediram, e todos morreram por aquilo que eles pediram. Todos morreram. Ninguém foi justificado pela lei. Ninguém. Por isto que Israel, quando chegou o tempo de Israel receber o Messias, e Jesus cumpriu todos os rituais que estavam na lei, ele foi circuncidado no 8º dia, foi apresentado no templo, entendeu? Ele estava aguardando aquilo que Israel exigia para entrar na comunidade de Israel, entrar e se apresentar, entrar no templo e pregar para eles. Aquela passagem de São Mateus 16, ou seja, de Lucas 4, ela é tão profunda e que eles não entenderam, e eu vou falar dela um pouquinho aqui nesta noite, que eu tenho uma leitura bem curta aqui, da mensagem, a graça de Deus, a mensagem da graça. Por isso que eu quero dizer a vocês, tá? Que ele, para entrar, ele era circuncidado. Mas quando lá no Pentecoste ele morreu e ressuscitou, ninguém mais foi circuncidado. Então, Paulo veio ensinando que eles não precisavam de circuncisão, se eles quisessem, que eles fizessem. Mas eles precisavam agora de uma outra circuncisão, que era o Espírito de Deus. Pedro era o ministro da circuncisão e Paulo da incircuncisão. Até que um dia Pedro teve um exemplo que ele ficou desarmado. Quando uma casa inteira de um gentil chamado Cornélio recebe o Espírito Santo e não tinha circuncisão. Aí ele ficou quebrado no meio, falou: para aí, nós somos circuncidados e achamos que a circuncisão nos dava um direito de receber o Espírito Santo. Mas hoje estamos vendo gentios, que são pessoas completamente imundas para Israel, para os judeus. Estamos vendo hoje
gentios recebendo o mesmo Espírito Santo que nós recebemos no dia de Pentecostes. Então Deus, o que ele fez? Ele não pregou um sermão para convencer o apóstolo São Pedro. Ele fez isso na prática diante dele, para dizer que toda a tradição estava quebrada e que tinha mudado a lei, que tinha mudado as eras tinham mudado, era outro tempo, não era mais o tempo de Moisés, não era mais a lei de Moisés, mas era a graça. E isso vem numa sombra para nós, tá? Que quando as pessoas, a mensagem é abordada, que ele recebe aquilo, ele passa um bom tempo para que ele possa entender o que representa, o que significa a mensagem. E quando nós se adequamos na mensagem, encaixamos na mensagem, da maneira que ela nos veio através do profeta, significa que houve uma mudança. Primeiro, ninguém é nascido de novo numa denominação. Ninguém recebe o Espírito Santo lá, porque lá tem que falar em línguas e tem que sapatear, né, para dizer que tem o Espírito Santo e ter uma vida pecaminosa. Mas quando você é corrigido pela palavra e obediente à palavra, Paulo usa um termo muito importante, diz assim: quem nós obedecemos? A desobediência à palavra faz você obediente ao pecado. Isso é automático. A desobediência da palavra te faz obediência ao pecado. E agora, a desobediência do pecado te faz obediência à palavra. Você vai ver quem nos domina, quem está dominando o nosso ser, se é a obediência ou a desobediência. É isso que a igreja tem que analisar. Agora, veja bem, quando nós chegamos aqui em São Lucas, capítulo 4, que eu não posso fazer tanta leitura que vai me atrasar, mas é bom ler um trechinho de Lucas 4. Jesus estava anunciando um acontecimento que eles nunca entenderam. Ele fala o seguinte: diz assim, quer ver? No verso 12: e Jesus respondendo disse-lhe, está mais na frente, deixa eu pegar lá no 16. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando abriu o livro, chegou ao lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade ao cativo, dar vista ao cego e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele falou isso aqui até no Pentecostes. O ano aceitável do Senhor. Ele citou a palavra, o ano aceitável do Senhor. Qual era o ano de libertação? Só você ler Levítico 23. O ano 49, certo? Que completava 50, que era Pentecostes. Quando cada 50 anos soava uma trombeta.
era o soar da trombeta, era tempo de libertação. Ficava na prisão quem quisesse, tornava continuar a ser escravo quem quisesse ser escravo, mas o soar daquela trombeta te dava direito de ser liberto. O que aconteceu com você, comigo, é isto. Eu tenho liberdade para ser liberto, eu fico na prisão. A trombeta do jubileu soou. A mensagem foi a trombeta que soou para nos dar liberdade. E quando ele fala que anunciar o ano aceitável do Senhor, o ano do jubileu, o ano que o escravo era livre, o ano que você voltava a sua propriedade, voltava aquilo que era seu, você se endividava a tal ponto que você não podia pagar mais a sua dívida. Então você e a sua família era levado como escravo para trabalhar para alguém que podia assumir a sua dívida. E você ficava lá por 50 anos. Se você entrasse lá um ano depois do soar da trombeta, você ficava 49 anos lá. Mas se você chegasse ali e perdesse a sua propriedade, perdesse tudo, tornasse escravo, no ano 48, um ano só você saía. Entendeu? Um ano, soava a trombeta, você disse, vou voltar para aquilo que é meu. Eu tenho o direito de voltar para a minha propriedade, tenho o direito de voltar com a minha família para a minha casa, não sou mais escravo, e eu tenho de volta tudo aquilo que eu perdi. Isso que representava, significava o ano do jubileu, lá de Levítico 23. Quando Jesus chegou aqui para o judeu, disse, olha, vai soar uma trombeta. E se vocês quiserem serem livres, eles não entenderam a língua dele, como as pessoas não entendem a língua do profeta, a língua do irmão Branham, da interpretação que arrepia. A mensagem é uma libertação, é o soar da trombeta. Jesus apareceu no dia 10 do mês 7, a nossa expiação. O que é expiação? Expiação é quando aquele pecador tem os seus pecados redimidos. Quando ele assume os seus pecados, ele expiou o seu pecado na cruz. Portanto, o pecado expiado, ele não tem mais efeito em sua vida. O pecado nosso confessado, expiado pelo sangue de Cristo, não tem mais efeito em nossa vida. Amém. Somos livres. Amém. E o Senhor falou, o ano aceitável do Senhor. Ele morreu, foi crucificado, ressuscitou no primeiro dia da semana, ficou 40 dias na terra, ascendeu ao céu, voltou no dia 50. Aquele dia de Pentecostes era o ano aceitável do Senhor. Aquele dia de Pentecostes, aquele dia que era exatamente o dia 50, depois da sua morte e ressurreição, representava que era o dia da libertação. Era o dia que você voltava à sua propriedade, voltava àquilo que é seu. É o dia que você está redimido, é o dia que você está livre, seu pecado está expiado, você não é mais escravo do diabo, você não é mais escravo do pecado, você não é mais escravo da incredulidade, você é uma pessoa livre. A pior prisão que há é incredulidade, e você não é livre dela até que você receba a palavra, receba Jesus Cristo, Ele te deu o Espírito Santo. Do contrário, nós somos escravos do pecado, somos escravos dos nossos arrazoamentos, das nossas maneiras de viver, da nossa tradição, dos nossos pensamentos, dos nossos conceitos.
Mas quando você recebe o Espírito Santo, todo o conceito humano termina. O grande problema é que nós colocamos sempre a nossa pessoa diante da palavra, os nossos problemas na frente da palavra, as nossas necessidades estão diante da palavra. Se nós dessemos lugar só para a palavra, todos os nossos problemas seriam resolvidos. Todos. Se não é até agora, porque você não fez isso ainda. Você pode até pensar que fez, mas não fez. Eu oro por todos os desviados, até o dia que eu parar de orar, né? Até hoje não parei ainda. Desviados, apostatados, escravo dos ventos venenosos do inferno, arrastado pelas águas turbulentas do mundo. Agora tem uma coisa, eu nunca coloco ninguém em lugar de Deus. Tem oração que Deus abomina. Senhor, o Senhor vai resolver o problema do meu filho ou não vai? Vai resolver o problema da minha filha ou não vai? O Senhor vai resolver o problema da minha mulher ou não vai, Senhor? A pergunta é essa: há um caminho para Deus resolver? Há um caminho para o Senhor ir lá e resolver o problema? Nós estamos colocando a pessoa humana melhor do que Deus. Nós queremos Deus como o mordomo, queremos Deus como o escudo que resolva o nosso problema. Nós preocupamos tanto com os nossos, que eles ficam acima de Deus em nossa vida. É por isso que muitos estão em bagaço por aí, e nunca vai ter a oração respondida, porque quando você fala com Deus, a respeito da pessoa, do seu ente querido, ele fica tão importante diante de Deus, que parece que Deus é menor do que ele. Você se preocupa mais com ele do que guardar a palavra. É misericórdia mesmo, tem que gritar por misericórdia, que eu assisto isso no meu escritório. Não é assim que se resolve. Não é assim que Deus nos escuta. Eu acho que eu sou o pregador mais antiquado e duro que prego nessa mensagem nesse país. Apesar que eu li uma mensagem agora que o profeta bateu tanto que eu achei que perdi feio para ele. Vocês vão ler ela. Ele falou assim: tem muitos homens que em vez de ter osso na coluna, tem peito de frango. Osso de peito de frango é molinho, né? Ele falou assim: esse é o osso da coluna de muitos homens. A mulher corta o cabelo, ele fica quieto, a mulher faz o que quer com ele está murcho. Vocês vão ler. Chama a marca da besta, mas não tem nada da marca da besta aí não. A mensagem foi em 56 a mensagem. Tem outras mensagens sobre a marca da besta, aí ele falou sobre o assunto. Então vamos lá. Vocês percebem a língua que Jesus falava aqui em São Lucas 4:19, o ano aceitável do Senhor, que viria a libertação deles? Foi no Pentecostes que eles voltaram para a herança dele. Que herança que eles tinham? Vida eterna. Que heranças que eles tinham? A redenção. A redenção daquela igreja foi concluída lá quando receberam o Espírito Santo. A sua redenção é concluída quando você recebe o Espírito Santo, porque ele é o sangue de Jesus Cristo, é a vida de Cristo em você. Então você está redimido quando você recebe o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o sangue, porque é a vida que sai do sangue. Assim está na mensagem do sinal. Se há um lugar para receber este homem aí chamado Jesus Cristo, se há uma cadeira para ele sentar, se há um assento para ele aí, se há um divã para ele aí, no seu coração, eu tenho certeza que você não será um crente formal,
frio e cheio de arrazoamento. Se tem um lugar para ele, se você foi construído, constituído para receber o Espírito Santo, se tem eleição para receber o Espírito Santo, você o terá. Se não tem esse lugar, esta casa não é dele. Esta casa não é dele. Deixa eu parar de falar, assim. Eu vou falar agora mais sobre a leitura que eu fiz. Recordem, Moisés também, aquele grande líder, vocês leram, não era para ele bater na rocha. Vamos voltar à leitura lá, vai, que eu vou parar de falar daqui a pouquinho. Vamos lá. Livro de Números 20 e verso 7. O Senhor, deixa eu ver onde ele falou. Aqui, ó. Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, falai a rocha. Falai a rocha. Era a palavra falada. E Moisés fez o quê? Ele feriu a rocha por quantas vezes? 2. Uma para o judeu e outra para gentil. A palavra crucificada na carne, no Calvário, e a palavra crucificada aqui hoje nas Escrituras. E quem crucificou a palavra na primeira vida de Cristo foi as pessoas que ele veio. Para aquelas pessoas que ele veio, foram as que crucificaram para os seus. E neste tempo, Jesus veio para uma igreja. E esta igreja, do dia final, esta igreja aqui agora, ela estava lá em 1906, na Rua Azusa. Quando os metodistas, olha, vocês sabiam que os metodistas chegou a um ponto, antes do Pentecostes, de ser proibido falar amém? Antes de cair o Pentecostes na Rua Azusa, você não podia falar amém. Você era repreendido. Era aquela igreja assim que sentava assim, ó, 5 graus abaixo de zero, gelado, frio, e tinha o discurso daquele metodista. Era uma sociedade e não era uma igreja fria. Não era a igreja de John Wesley, lá em 1700. Aí Deus colocou alguns irmãos num casebre na Rua Azusa, em Los Angeles, e enche-os com o Espírito Santo. Dá a eles o Espírito Santo. E foi tão grande aquilo, que em 3 anos tinha atingido 50 nações no mundo. Foi para aquela gente que Deus estava vindo, gentios. E aquilo estendeu ao longo do tempo, até que lá em 1909 nasce o profeta do Senhor, aquele que ia trazer a palavra. Deus visitou a terra em forma de uma estrela, entrando na casa dos Branas, aonde a estrela entrou naquela janela e pousou sobre aquela criança. Em 33 ele veio no Rio Ohio, que é marcado até hoje onde o anjo desceu lá. Agora Deus está trazendo essa mensagem para aquele povo. E aquele povo usufruiu dos bens da mensagem, usufruiu de libertação, de cura, usufruiu do grande movimento, do grande avivamento Brana. Mas quando o Senhor tomou a palavra para puxar aquele povo para dentro, eles não tinham espaço para Deus. Eles tinham espaço para movimento, tinham espaço para cura, tinham espaço para a manifestação dos dons, mas quando Ele quer morar naquele povo, dar a palavra para eles, abrir os mistérios, eles não tinham lugar. E por não ter lugar para o Senhor entrar, eles
crucificaram a palavra. Então, a palavra foi rejeitada, chutada para fora, foi crucificada, porque tinha que se cumprir o que está escrito em Apocalipse capítulo 3, verso 20 e 21. Eis que estou à porta e bato. Jesus foi colocado para fora, e o tempo avançou, e Deus abriu a palavra. Mais adiante abre a palavra, revela os mistérios, e bem nesta hora, neste tempo nosso, há poucos anos no passado, ele vem, é o homem que recebeu a visita meia-noite, é o homem que recebeu a visita meia-noite, que foi importunar o vizinho, pedindo 3 pães. Deus mandou para nós a totalidade da palavra, Deus mandou para nós os mistérios, o véu rasgado. Novamente, a palavra é rejeitada. Hoje eles cavam ali, cavam aqui e não encontram água. Eles estão cavando aonde não tem nascente. Eles cavam ali, cavam lá, e prega ali, e prega lá, e faz movimento, mas eles não vão além daquilo. Eles não têm nenhuma expectativa. E por não ter expectativa e não estar seguros, eles estão optando pelo mundo. O mundo tem entrado com todas as forças nesses grupos. Mas aqueles que realmente estão bebendo da fonte da vida, aqueles que estão bebendo não da cisterna rota, mas da cisterna de Belém, aqueles que estão bebendo da água da vida, eles têm expectativa, haverá uma mudança, haverá uma transformação, porque você viu o ano aceitável do Senhor, você ouviu o soar da trombeta, você não é mais escravo do sistema, não é mais escravo do homem, agora você é um homem ou mulher livre para servir a Deus, para se encher do Espírito Santo. Se você não se enche do Espírito Santo, algo está errado, porque o momento é para ser cheio do Espírito Santo. A porta está aberta e o caminho está livre. Agora vamos lá. Moisés então não falou com a rocha, ele estava nervoso. O Senhor disse: está vendo? Ninguém vai entrar na terra. Foi aqui que ele falou. Foi aqui, ó. E o Senhor falou a Moisés dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, falai a rocha perante os seus olhos, e dará as águas, e assim lhe tirarás a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: ouve agora, rebeldes, vem cá, vou mostrar para vocês que eu posso fazer, vou mostrar para vocês que eu sou capaz de fazer. Moisés não glorificou a Deus ali, ele glorificou a ele, diz o profeta. Ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou sua mão e feriu a rocha 2 vezes com sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. O Senhor disse a Moisés e Arão: porventura não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel? Por isso não metereis essa congregação na terra que lhes tenho dado. Aqui, onde eles morreram? Morreram bebendo água da rocha. Onde eles morreram? Os pentecostais, bebendo água da rocha. Onde o povo da mensagem está morrendo? Bebendo da água da rocha. Beberam, mas morreram. Esquisito isso, né? Mas é uma verdade, né? Lá no Calvário, 33 anos de Cristo na terra,
3 anos e meio comendo pão, bebendo vinho do melhor na festa, limpando os leprosos, levantando os mortos, sinais e maravilhas, bebendo da rocha. Mas quando chegou a hora de receber a palavra, eles jogaram ele para fora. O quadro se repete, minha gente. Bem-aventurado aquele que pode assimilar essas coisas. Deixa eu terminar o texto agora. Então disse: recordem, Moisés também, aquele grande líder, Deus devia lhe ter matado. Deus devia ter matado quando ele desceu lá embaixo para glorificar a si mesmo ao ferir aquela rocha, e disse: vê você o que eu posso fazer? Em outras palavras, vocês rebeldes, devemos nos extrair para vós água desta rocha? E ele a feriu e as águas não vieram. Ele feriu outra vez. O que ele fez? Ele testificou da fraqueza de Cristo. Se Cristo não é capaz, eu sou. Vocês entenderam o que eu falei agora, 2 minutos atrás? Que muitos dizem: Cristo não é capaz não de salvar o meu parente, que é muito queridinho. Está vendo o que ele falou aqui? Eu estou lendo o texto. Se Cristo não é capaz de fazer, porque eles pediram, ele feriu outra vez. O que ele fez? Ele testificou da fraqueza de Cristo, porque Cristo era aquela rocha. Esta é a pedra principal, ao invés de ferir, falando. Ela foi ferida uma vez. Recordem, Deus disse a Moisés, lá no Êxodo: vá e eu estarei diante de ti sobre a rocha, e ferirei a rocha. Ele feriu a rocha, e agora trouxe águas. Deus disse na próxima vez: vá e fale a rocha, ela trará suas águas. Mas Moisés queria mostrar que ele tinha um poderzinho com ele, um pouquinho de autoridade. Então ele disse: eu lhes trarei água desta rocha. Deus lhe teria matado por isto. Deus lhe teria separado, porque ele havia quebrado a lei de Deus ali mesmo, porque ele falou da fraqueza de Cristo. Ele teve que ser ferido a segunda vez. Cristo foi ferido somente uma vez. Agora nós falamos da rocha, ela traz as águas. Mas o que aquilo foi? Mas o que era aquilo? Olhemos no velho, e ele tem 120 anos. Alguém havia me dito, há não muito tempo atrás, disse: Deus é um Deus injusto. Disse: por quê? Ele deixou Moisés tombado, depois de árduo trabalho com os hebreus, por 40 anos aquele deserto lá, ele o deixou caído, então nem mesmo deixou ir à terra prometida. E eu disse: isso não faz sentido, não. Ele não deixou Moisés caído, ele foi à terra prometida. Cerca de 700 anos depois, ele foi visto no topo da transfiguração, tão vivo como ele sempre foi, de pé, falando com Jesus antes dele ir para o Calvário. Ele e Elias, de pé junto, conversando também. Moisés e Elias parecem para Jesus, Pedro, João, Tiago, e no monte da transfiguração, ele não estava morto, ele estava vivo. Deus não deixou caído, ele estava na Palestina. Agora veja, antes dele morrer, ele subiu o Monte Nebo, e dali do Monte Nebo ele atravessou o vale e morreu no alto da Pisga. Então Moisés não morreu, foi trasladado. Moisés era um tipo de Cristo. Ele tinha que sair de cena
antes do povo entrar na terra prometida. Jesus saiu de cena antes do Pentecoste cair. O homem Jesus. Agora ele se apresenta, o mesmo Jesus é o Espírito Santo em 120 no cenáculo. Percebe que Josué representou o Espírito Santo e Moisés Cristo. Você percebe o porquê Deus fez aquilo? Era uma sombra, era um tipo. E você vai lá e Deus fala de Moisés, e Deus fala de Abraão, e Deus fala de Davi. Nunca tocou no erro deles, porque o erro daqueles homens foi para uma causa, para um propósito. Mas hoje, ao terminar, ao apagar das luzes do tempo, o que está acontecendo? O mesmo Deus que esteve no deserto, que estava lá no cenáculo do Pentecoste, esse mesmo Deus está aqui, em forma de Espírito, através desta mensagem. Deus deixou o irmão Branham lá em 65. Ele viu a terra. E você diz para mim que Moisés não viu a terra? Deus levou Moisés lá na montanha e disse: olha lá, Moisés, lá está a terra. Deus tomou o irmão Branham e levou lá, aqui está a terra. Depois ele tira o irmão Branham. Só que o povo que ficou, entrou na terra, porque uma geração morreu no deserto, e aquela geração que ficou, entrou com Josué na terra. Aquela geração que veio com o irmão Branham, terminou, acabou há muito tempo atrás, mas tem uma geração que recebe a mensagem. Essa geração entra na terra, essa geração estará no arrebatamento, porque ela viu o dia do Senhor, ela viu o ano aceitável do Senhor, e ela não é mais escrava de nenhum sistema religioso, não é mais escrava de nenhum sistema do homem. Você está livre, livre da morte, livre do jugo do pecado. Por quê? Porque você ouviu o ano aceitável do Senhor. Bem-aventurado quem escutou essa trombeta soar. Os céus abriram, o dia rompeu, e nós estamos numa manhã indo para casa. Vamos orar em nome do Senhor. Vamos ficar